Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, nós te louvamos, ó Deus, por mais esse dia, por todas as irmãs, ó Pai, que estão participando agora e também aquelas que participarão, acompanhando depois da gravação. Nós te louvamos, ó Deus, por esse meio que o Senhor providenciou para que nós gastássemos tempo, Pai, falando de Ti, estudando sobre a Tua Palavra, sobre o conhecimento de Ti. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar todo esse conhecimento que temos buscado aprender, que o Senhor nos ajude, Pai, para que isso transforme as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor nos dê mais fé para sermos mulheres segundo a Tua vontade, ó Pai, segundo a Tua Palavra diz. Nós te glorificamos, ó Pai, e te bendizemos, por quem Tu és, Senhor, incomparável. Te agradecemos em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção para esse estudo agora. Amém. 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 Que bonitinha, Érica. Rafinha tomando. Vamos lá, irmãs. Capítulo 2, então. O Deus de infinita cognoscibilidade. Palavra difícil de falar, né? A gente comentou na semana passada. E esse cognoscível é algo que é, ou alguém que pode ser conhecido, né? Então, a cognoscibilidade de Deus é o fato dele poder ser conhecido por nós, né? E aqui ela vai abordar que Deus pode sim ser conhecido por nós, mas não em sua completude, porque se isso fosse possível, ele não seria Deus, né? Então, ela começa o capítulo falando sobre a síndrome da cidade pequena. As irmãs leram aí, né? Que a ideia que Jesus vai tratar também em Mateus 6, de 1 a 4, quando ele fala que o profeta não tem honra em sua própria casa, né? Por quê? Porque ali é onde as pessoas julgam que conhece alguém e de repente essa pessoa faz algo além, eles desacreditam, né? Não coloca realmente muito crédito por achar que conhece essa pessoa. Então é isso que ela trata como a síndrome da cidade pequena, né? Por conhecer alguns aspectos da vida, no caso de Jesus, né? O que está em Marcos, eles não colocaram confiança, né, no que ele poderia ser além daquilo que eles conheciam, que era a figura de Jesus como um homem. E nós muitas vezes também tratamos dessa mesma forma. Então, como ela cita no livro, muitas vezes a gente, por achar que conhece alguns aspectos da vida de alguma pessoa, se surpreende quando vê ela fazendo alguma coisa além daquilo que a gente esperava, né? Então, nós vimos também que, na semana passada, que Deus não pode ser medido. Então, essa cognoscibilidade de Deus, ela inclui que ele não pode ser medido. Está ligado com a infinitude dele. Isso, que é diferente de nós, seres humanos. E como isso afeta a nossa capacidade de conhecer a Deus? Então, nós vimos que Deus ele é infinito e nós vimos que ele também ele pode ser conhecido. Mas o fato dele ser infinito diz para nós que a gente pode conhecer ele, mas que jamais a gente vai conseguir conhecer ele na sua totalidade, na sua plenitude. Então, conhecer quem Deus vai mudar a nossa consciência sobre nós mesmos. Então, mais uma vez, o contraponto de que Deus ele pode ser conhecido e conhecido e conhecido, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca vai ser conhecido em sua completude, enquanto que nós não, né? A gente vai ver, as irmãs leram aí no decorrer do capítulo, ela vai mostrar que nós podemos ser, sim, conhecidos totalmente, né? Mas tem algumas condições, vamos pensar assim. Então, é importante que ela trata também que esse conhecimento de Deus, ele também vai refletir no conhecimento acerca de nós mesmos. Então, quanto mais nós conhecemos quem Deus é e a pessoa dele, mais nós vamos conhecer de nós mesmos, vamos saber quem nós somos. Justamente por esse contraponto, né, de ver como Deus é e a gente se deparar com a nossa
pequenez diante da grandeza dele. Sempre a gente vai estar falho, aquém diante de quem Deus é. E nós só podemos conhecer nós mesmas à luz da palavra de Deus. A parte de Deus, nós jamais vamos conhecer a nós mesmos, por conta do nosso pecado e algumas outras coisas que ela vai citar aí ao longo do capítulo. Mas não nos conhecemos realmente a parte de Deus. Então, por mais filosofia que a gente possa estudar, por mais relacionamento, comportamento humano que a gente possa estudar, todo esse conhecimento, a parte de Deus, ele não vai ser verdadeiro. Não vai ser um conhecimento fiel, um conhecimento real de quem nós somos. Porque nós precisamos nos conhecer à luz de quem Deus é. Ele que vai refletir, né? A luz da grandeza de Deus que vai refletir as nossas sombras e características. Em Romanos 1, né, nós vemos que Paulo nos dá a ideia de que nós podemos sim conhecer a Deus por meio da natureza, só que é um conhecimento bastante restrito, a partir das obras da criação de Deus. E aí ela vai dizer o quê? Que é pela palavra de Deus que nós temos acesso a quem Deus é, ao conhecimento de Deus. Só que além da palavra de Deus, ela também foi restrita por nós homens, né, tanto para a nossa linguagem finita, Deus acabou se restringindo na sua revelação a nós. Então aquilo que nos é revelado pela palavra dele, nos é revelado para satisfazer tudo que é necessário para que nós tenhamos um relacionamento com ele. Porque é impossível nós chegarmos à completude de quem Deus é, do conhecimento de quem Deus é. Contudo, esse conhecimento ele é sempre crescente, sempre crescente. Nós vamos passar toda a nossa vida conhecendo a Deus e toda a eternidade conhecendo o Senhor nosso Deus. Então essa é a grandeza de Deus e do Evangelho. Essa é a grandeza que nos leva a olhar, contemplar sempre o Senhor nosso Deus e sempre buscar conhecê-lo mais. Ela vai dizer também que Deus é incompreensível, mas que isso também é diferente dele ser conhecido completamente. Então, o fato de Deus ser incompreensível não quer dizer que ele não possa ser conhecido, como já foi falado aqui várias vezes. A questão é que você pode conhecer, você pode compreender a Deus, mas apenas uma parte, né? Não totalmente. Não na completude. Não na completude de quem Deus é. Então, em João 17:3 vai dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus a quem enviaste. Então, a vida eterna é essa, como Josué falou, a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus. Então, é possível conhecer a Deus, só não é possível conhecer ele na sua completude, na sua totalidade. E vai dizer também, a autora, que esse deve ser para nós um prazer. Então, buscar conhecer a Deus deve ser um anseio do nosso coração. Então, eu já falei, acho que nos anteriores, de que, tendo essa perspectiva de que a eternidade vai ser passar tempo conhecendo a Deus, nós devemos nos questionar se isso tem sido um prazer para nós hoje, né? Porque a vida eterna é essa. Mas que sentido há a gente pensar que vai ser prazeroso estar na presença do Senhor, conhecendo Ele durante toda a eternidade, se nós aqui não vemos prazer algum nisso? Então, nós precisamos ter isso em mente, que conhecer a Deus deve ser um desejo do nosso coração e uma alegria para nós. Nós devemos buscar, né, isso. Como Josué falou lá em Romanos, ele vai dizer que esse conhecimento revelado na criação de Deus, em tudo que ele faz, não é suficiente. Que precisa-se também do conhecimento que é nos dado através da palavra de Deus. Então, aqui eu queria mais uma vez enfatizar a importância da gente conhecer a palavra de Deus, né? E nós, como mulheres, de não nos eximir dessa responsabilidade por não termos um chamado de pregadoras ou de estar à frente de algum ministério ou de ter o ensino da palavra como uma missão, né? Como um trabalho. Nós não fomos chamadas para isso, mas nós somos chamadas a conhecer a Deus. Então,
nós só vamos conhecer a Deus realmente através da sua palavra. Nós temos toda a criação testemunhando, né, quem Deus é, mas somente a palavra de Deus é aquela que vai revelar a vontade de Deus, os preceitos, aquilo que ele já fez, né? Enfim, a palavra de Deus é que vai nos trazer toda a riqueza, né, daquilo que nós precisamos conhecer do nosso Deus. Por isso ele deixou a palavra de Deus para nós. E que é suficiente. Isso nós devemos ter infalível e suficiente para nós conhecermos a Ele e conhecermos o Evangelho que nos oferece em Cristo Jesus nosso Senhor. Exatamente. Então, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ter também conhecimento para sermos transformadas por ela. Então, a Bíblia, ela serve para que a gente possa conhecer a Deus e sermos transformados, moldados à imagem de Cristo, conforme essa sua palavra, né? Conforme a palavra de Deus. Então, por isso é tão importante a gente conhecer a Bíblia. Mesmo que jamais a gente encontre alguém que a gente possa discipular, enfim, né? Pensando numa situação extrema, nós precisamos ser transformados através da palavra de Deus, como diz em Romanos. Nós também, através do conhecimento da Bíblia, a gente vai poder aplicar isso nas nossas vidas. Então, uma vez retido o conhecimento, a gente vai poder pôr em prática. Nós vamos poder frutificar em boas obras. Então, a ideia do trabalho e dos frutos, ela está intimamente associada ao conhecimento de Deus. Porque o que sustenta todo o trabalho, todo o fruto, toda a obra, seja ela qual for, seja obras da vida comum do lar, ou seja, algum trabalho na igreja, trabalho em alguma comunidade, seja o que for que a gente for fazer, só vai estar sustentado e firme se nós tivermos uma base de para quem nós estamos servindo, para quem nós estamos trabalhando, e em resposta a quê, né? Então, nós vemos, por exemplo, às vezes um trabalho pode ser fruto de legalismo, um trabalho pode ser fruto de orgulho, um trabalho pode ser fruto de qualquer coisa, né? Mas o que vai mostrar que aquilo é um trabalho para a glória de Deus? É se estar fundamentado nas verdades do Evangelho, que vão estar onde? Na Bíblia. Então, a gente não pode desvincular uma obra missionária, um trabalho qualquer que seja, ou mesmo o próprio serviço da gente no lar, desvinculado do conhecimento de Deus, né? É ao Senhor que nós estamos servindo. Então, nós precisamos conhecer e estar cada vez mais íntimo, tendo comunhão com Deus, para que a gente seja capacitado a exercer qualquer obra que o Senhor venha colocar diante de nós. Amém. Então, retomando a ideia de que Deus, ele pode ser compreensível, mas ele não pode ser compreendido na sua totalidade. Deus, ele só é mesmo conhecido completamente por ele mesmo. Então, somente Deus, né, na sua própria expressão da Trindade, é que um conhece o outro completamente, perfeitamente, profundamente. E isso é bom, é muito bom, porque isso faz com que realmente ele seja um Deus. Né? Imagina que a gente pudesse compreendê-lo completamente. Isso nos traria rejeição. Seria a forma de um ídolo. Que você vai e consegue medir, consegue compreender completamente, né? Então, isso é muito bom. E Deus, ele não pode ser conhecido completamente, mas ele pode ser conhecido o suficiente. Isso é importante. Para nós. Isso é muito importante. Ele pode ser suficientemente conhecido. Então, toda a revelação de Deus a nós é suficiente para mantermos um relacionamento com Ele. Isso não se torna insuficiente, não torna insuficiente o conhecimento dele com o nosso relacionamento. Exatamente, foi tudo pensado. A maneira como Deus fez foi justamente para suprir as nossas necessidades. Ou seja, ninguém pode dizer, eu não criei porque não me foi revelado o suficiente. Não, né? Na sua palavra foi deixado tudo suficiente para a salvação, para a santificação, tudo que nós precisamos também para contemplação e reflexão na pessoa de Deus, exatamente, na adoração. Então, certamente Deus tem atributos que a gente não conhece, não está revelado na palavra dele. E nós jamais vamos conhecer nessa vida. Contudo, os atributos revelados a nós, nós conhecemos, isso é suficiente para nós. E suficiente, inclusive, para que possamos amá-lo de todo o coração. Sim. Que é o primeiro mandamento que ele nos ordena.
Então é suficiente para que possamos amá-lo e conhecê-lo para nós aqui nessa terra, nessa vida. E quanto mais a gente vai conhecer de Deus, a gente vai cada vez amar mais. Porque não há nele nada do que a gente pode descobrir que vá nos decepcionar, que vá nos deixar abatidos. Não, pelo contrário, né? Tudo que vem a ser revelado de Deus vai fazer com que a gente o adore mais, né? E veja a grandeza dele cada vez mais, né? Não é como nós, seres humanos, que por mais, por exemplo, a gente conhece alguém e gosta muito dessa pessoa e fica muito feliz e cria uma amizade, mas cedo ou mais tarde você vai descobrir alguma coisa dessa pessoa que não vai te agradar em algum ponto, nem que seja algo pequenininho, né? Mas com Deus não existe essa possibilidade, porque ele é completo, né? Ele é bom por essência, então ele vai estar sempre nos dando razões para glorificar cada vez mais, para adorá-lo cada vez mais. Conhecer Deus jamais vai abalar a nossa fé. Então, pelo contrário, cada vez que a gente conhece mais a Deus, mais solidificados e fortificados na fé nós ficaremos. Então, só há perfeição para descobrir de Deus, sempre. Então, nós temos um Deus infinito, incompreensível, impossível de compreender totalmente, enquanto nós, seres humanos, somos finitos e possíveis de compreender totalmente. Então, isso deve mudar a forma como nós vivemos, né? Imagina a gente meditar sobre isso, de saber que Deus é tão bom, tão maravilhoso quanto nós já conhecemos, e quanto mais nós pudermos conhecer dele, ainda assim será mais e mais maravilhoso, cada vez mais. Então isso para nós é um bálsamo, é uma alegria, deve ser para nós essa alegria. Ela continua o capítulo com o subtítulo Derrubando o Mito da Incompreensibilidade Humana. Então é interessante, ela fala sobre o teste de personalidade, né? Muitos de nós já fizemos esse tipo de teste, e ela fala da decepção que ela teve ao perceber que ela era alguém muito previsível, né? E muito fácil de medir, fácil de... Nossa, estou ofegante. Fácil de compreender, né? Num teste simplesmente assim, ela conseguiu ter suas características ali mapeadas, né? E isso aponta para nossa diferença em direção a Deus, né? Porque Deus não é assim, de forma alguma, muito diferente de nós. Então, a nossa pecaminosidade, ela impede que nós conheçamos a Deus perfeitamente, né? Mas Deus, ele tem sua amplitude de bondade, de que ninguém pode caracterizar num teste ou algo assim. Ninguém vai conseguir reunir as características de Deus e qualificar, assim como é feito muitas vezes conosco. Então, outro ponto interessante é que, por mais que nós sejamos pessoas que são totalmente compreensíveis, ou seja, pessoas que podem ser compreendidas, nós não podemos nos conhecer completamente e também não podemos conhecer aos outros completamente. Por quê? Justamente por causa do nosso pecado. Então, ela vai dizer aqui como que nós podemos ser conhecidos totalmente. Porque nós podemos ser conhecidos totalmente. Mas nós, por conta do pecado que há em nós, ela disse, nós somos mestres na dissimulação. Então, de fato, a gente consegue manipular, fingir, dissimular mesmo. Então, nós vamos ter sempre dificuldades de conhecer um ao outro plenamente, por conta dessas características, né? Dessas coisas que muitas vezes a gente age enganosamente, a gente reage de maneira... enfim, a gente não vai conseguir ter essa compreensão plena, nem a nosso próprio respeito, nem com respeito às outras pessoas. Ela cita o Salmo 19, 12, que fala, né, que nossos pecados nos impedem de nos conhecer. Quem é que possa discernir as próprias falhas? Porque nós mesmos, muitas vezes, estamos enganados e não percebemos, não nos damos conta. Então,
tendo essa raiz de pecado em nosso coração, torna a nossa transparência comprometida, de modo que a gente não consiga se compreender um ao outro, né? Nossos corações são caracterizados, acima de tudo, por uma deslealdade interna e penetrante que frustra o autoconhecimento. Então, aí me lembrou o versículo de Jeremias, né? Que vai falar que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, se nós não conhecemos nem a nós mesmos, que dirá conhecermos os outros? Então, isso tem implicações diretas na nossa vida, né? Implicações diretas. Então, prova de que nós não nos conhecemos, né? Aqui se identifica aí, eu listei algumas coisas. Ela coloca lá no capítulo, falando sobre aplicar o sermão que está ouvindo na igreja a outras pessoas, né? Isso é uma prova de que a gente não se conhece, né? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos carentes justamente daquela palavra, até por isso que Deus pode ter nos levado a ouvir aquela palavra, mas a nossa mente e coração pecaminoso nos faz direcionar aquilo para outro, nos enganando, como se a gente não estivesse precisando daquela palavra, como se nós não estivéssemos pecando naqueles pontos ali. Isso também acontece quando nós julgamos o pecado do outro. Muitas vezes a gente se coloca julgando como se nós não fôssemos capazes de cometer esses pecados também. Nós também mostramos essa falta de autoconhecimento quando a gente confia em nós mesmos. Quando a gente acha que nós somos dignos de confiança. Por exemplo, eu digo, não, eu não vou fazer isso. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos. Quando eu tiver meu filho, eu vou disciplinar sempre. Imagina, eu tenho visto aqui na palavra, é bíblico, eu jamais vou titubear na educação do meu filho, jamais vou deixar fazer vista grossa a um pecado do meu filho, não. Né? Quando a gente confia assim, a gente está mostrando o que a gente não se conhece. Ou quando a gente confia em outros plenamente, dando assim, colocando uma expectativa elevada sobre alguém, como se aquela pessoa não pudesse falhar. Isso mostra que a gente não tem conhecimento adequado, nem de nós mesmos e nem dessa pessoa. Eu vi aqui, deixa eu ver aqui, alguém comentou alguma coisa. Camila, a gente não percebe o quanto a gente confia em nossa capacidade e é por isso que o mundo está caminhando para onde está. O orgulho virou uma bandeira. O orgulho nada mais é do que autoconfiança, exatamente. Então, quem aí não se identifica com nenhuma dessas coisas que eu falei, né? Ou quando nós somos resistentes à exortação. Então, alguém nos aponta um pecado e a gente tem dificuldade de dizer, sim, é verdade. Por quê? Porque a gente não acredita que a gente é capaz de ter feito aquilo. A gente fala, não, eu não fiz isso não, imagina. Né? Então, isso tudo evidencia como nós não conhecemos a nós mesmos. Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. Nós somos cognoscíveis e somos também conhecidas, porque nós podemos ser conhecidas e nós somos, de fato, conhecidas completamente. Por quem? Pela palavra de Deus. Então, aqui está a chave. Nós não podemos conhecer a nós mesmas, né? Porque nós temos o pecado em nós, nosso coração é enganoso, e nós também não podemos conhecer aos outros plenamente, por quê? Porque nós também temos, pela mesma razão, temos o nosso coração pecaminoso, as pessoas também têm os seus pecados e aí muitas vezes dissimulam. Então, essa nossa relação aqui, nessa terra, é uma relação que a gente nunca vai se conhecer plenamente, nem nos conhecer, nos autoconhecer plenamente. Mas a palavra de Deus é que entra como esse espelho que nos mostra completamente quem nós somos. Então, através da palavra de Deus é que nós podemos ser totalmente conhecidas. Ela é esse espelho que coloca diante de nós quem nós somos. Somente a palavra de Deus. A Bíblia, ela vai nos lembrar isso, né? Ela nos mostra isso plenamente. Então, por que a Bíblia traz essa compreensão do ser humano, compreensão de quem nós somos? Porque Deus nos conhece completamente, plenamente. Deus é que nos fez, né? Deus é que projetou todas as coisas e Ele nos conhece. Eu acho que seria bom a gente ler, amor, aqui na página 44, o Salmo 139. Do 1 ao 6. Isso. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos,
esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Isso, esse salmo é lindo e mostra justamente como Deus é especialista em nós, né? Como Ele conhece todas as coisas a nosso respeito, nos conhece perfeita e completamente. Ele conhece nossos pensamentos, julgamentos, né? As respostas que nós temos aí em interação com as coisas que acontecem no mundo, nossas reações, nossos medos, nossas intenções, tudo sem precisar de nenhum teste, né? Ele nos formou, Ele conhece todas as coisas em nós. E nada do que nós venhamos a fazer ou já fizemos, já temos feito, pode surpreender a Deus. Então isso também é muito tranquilizador, é um bálsamo para nós. Por quê? Porque o Senhor nos amou assim, dessa forma, mesmo sendo quem nós somos, mesmo Deus conhecendo nosso coração, conhecendo a nós completamente, ainda assim Ele nos amou e enviou seu Filho a morrer por nós. Então, isso nos faz livres para amá-lo e para termos compaixão com as outras pessoas também. Sabendo que se o Senhor pôde nos amar da maneira como nós somos, conhecendo-nos mais do que a gente mesmo se conhece, porque então a gente não pode amar os outros, não pode amar o próximo, né? Nessa esperança de que o Senhor também revele, se ainda não fez, o teu amor para essas outras pessoas também que estão ao nosso redor. Então, mais uma vez, né, mesmo sendo por partes, né, não completamente, o Senhor nos revela dele mesmo para que a gente seja capaz de amá-lo e glorificar ele por tudo que ele tem feito por nós. Caminhando para o final, irmãs, nós vamos tratar agora das expertises divinas, né? Também é muito importante ter um reflexo muito direto na nossa vida. Ela começa falando que nós não somos experts sobre o próximo. Então, isso faz toda a diferença, porque nós somos rápidas em julgar, nós somos rápidas em dar soluções, né, para os problemas alheios, para traçar diagnósticos, enfim. E ter consciência de que nós não temos a capacidade de compreender o outro completamente nos faz pôr o pé no freio e sermos mais lentas no julgar, no avaliar. Por quê? Porque nós temos que ter essa noção de que nós não estamos vendo o completo, o todo. Nós estamos muitas vezes vendo a atitude de alguém, mas a gente não sabe todo o entorno, né? Não conhece o coração dessa pessoa, não conhece as circunstâncias. Então tudo isso tem que fazer com que a gente seja mais lento em julgar e trocar, né? Ao invés de diagnosticar as coisas, né, e avaliar, trocar pela intercessão. Isso é muito importante, que nós possamos interceder à medida que nós olharmos para os outros e começar a ver coisas estranhas, né? Que antes da gente começar já a traçar um diagnóstico completo, como se nós tivéssemos esse conhecimento total, que a gente possa interceder para que aquele que conhece no todo possa agir de maneira a transformar aquilo que precisa na vida do outro. Nós também não somos experts sobre nós mesmos. Então, somente Deus é. Sempre. Somente a Bíblia é que vai ter o diagnóstico sobre nós mesmos. Então, nós precisamos confiar no diagnóstico da Bíblia. Então, quando a gente lê lá, já foi falado várias vezes no culto, na igreja, né, de que nas histórias bíblicas, nas passagens, que a gente possa se identificar sempre com o bandido, com o pecador, com o mal, com o injusto, com o nécio, né, o tolo. Por quê? Porque a Bíblia é que tem a capacidade de sondar quem nós somos. Então, nós precisamos confiar no diagnóstico da Bíblia, né, e não ficar tentando ser aquele... o bom moço da passagem. Não, nós temos que crer que a Bíblia ela foi entregue a nós como esse espelho também, para que nós possamos nos conhecer. E esse conhecimento deve nos ajudar a não confiar em nós mesmos. Então, saber que nós não podemos nos conhecer completamente
tem que fazer com que a gente desconfie das nossas próprias atitudes, desconfie dos nossos sentimentos, que a gente possa avaliar o nosso coração, pedir para que Deus sonde o nosso coração, de maneira que a gente possa estar mais sensível aos pecados, mais sensível à palavra de Deus, quando falar a nós, né, por meio da leitura, para que a gente não seja enganada pelo nosso próprio coração. Mais sensível, inclusive, ao pastoreio, né? O marido, como sacerdote do lar, ele tem a obrigação do quê? De pastorear a sua esposa. Então, uma das situações que nós vemos quando a gente percebe que a gente não se conhece é o fato de nós, muitas vezes, alegarmos que nós somos totalmente depravados, nós não aceitamos a exortação, a admoestação, a repreensão. E isso revela o quê? Que apesar de nós de cada um de nós afirmarmos que cremos na depravação total, eu não aceito isso para mim. Isso é a revelação de Deus de que você não se conhece. E é impressionante como Deus vai fazendo isso ao longo de nossa vida cristã, porque o objetivo dele é fazer-nos o quê? Conhecer mais e mais a ele, mas também fazer-nos conhecer mais e mais quem nós somos. Para quê? Para tornar-nos humildes, para quebrar-nos, para tornar-nos humilhados diante dele e dos irmãos também, das pessoas também, mostrando quem nós realmente somos. Porque quanto mais nos conhecemos de Deus, mais conhecemos de nós. Isso tem que fazer-nos humildes, tem que fazer-nos quebrantados, tem que fazer-nos humilhados na presença de Deus e dos irmãos. Isso, é referente ao próximo. A gente passa a ter compaixão, graça, misericórdia, do mesmo modo como Cristo morreu por nós e tem compaixão e misericórdia, porque ele é o grande sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós também, nessa situação, nós passamos a nos compadecer da fraqueza do próximo, dos nossos irmãos. Amém. E aí, por último, ela fala que nós não somos experts sobre Deus, sobre quem Deus é. Então, isso é muito bom, isso deve nos dar alegria ao invés de qualquer outra coisa, né? De talvez pensar assim, nossa, mas eu não consigo conhecer Deus completamente. Não consegue, isso é muito bom, né? Nós temos em Romanos 11:33, vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse Amém. versículo é lindo, eu gosto muito dele, porque ele serve muitas e muitas vezes quando nós estamos assim, sufocados de não conseguir compreender as circunstâncias, de às vezes se sentir pesado com as tribulações do momento, coisas assim. A gente se depara com isso, com esse versículo, e entende que nós não vamos compreender mesmo, né? Mas que isso está sob controle de Deus, né? O fato da gente não compreender a situação não quer dizer que a situação está alheia, está sem controle. Não, existe alguém cujo a profundidade é insondável, que está controlando todas essas situações. Então é mais um motivo para a gente adorar o nosso Deus, porque mesmo em partes ele se deixa conhecer por nós. Então Deus, ele se revela a quem o busca. Então isso também é um ponto importante, irmãs. Então o Senhor se deixa revelar. Então que a gente possa se empenhar em buscar mais de Deus, saber quem ele é, conhecer a ele, porque ele se deixa buscar, se deixa encontrar, se deixa conhecer por quem o busca. Baseado aí em 1 Coríntios 13, né, ele fala: embora nós agora conheçamos em parte, um dia conheceremos plenamente, assim como somos conhecidos. Então, nós precisamos buscá-lo, porque por enquanto a gente vai, né, ainda com a visão nublada do nosso pecado, mas na eternidade a gente não vai ter mais essas escamas nos nossos olhos, e a gente vai poder conhecer ao Senhor cada vez mais, né, como Ele é. Nós o veremos sem os nossos pecados. E isso deve ser um anseio do nosso coração, irmãs. Ela coloca, né, lá, que esse dia chegue logo. E Maranata. Maranata. E quantos de nós têm ansiado por esse dia, né? Que o nosso coração possa se regozijar em conhecer a Deus cada vez mais, em gastar tempo falando sobre Ele, lendo sobre Ele, pensando sobre Ele, falando com outras pessoas, né? Orando, falando diretamente com Ele,
porque esse será o nosso futuro se nós formos salvos em Cristo. Então, que isso possa ser de fato um anseio do nosso coração e um empenho nosso já nessa vida aqui, para que tenhamos ansiedade em buscá-lo, né? A gente possa querer estar na presença dele e conhecer mais dele. Amém, irmãs? Acho que o anseio deve ser esse o anseio do nosso coração, porque a única coisa que nos impede hoje de conhecer mais e mais a Deus são os nossos pecados. E essa condição ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Mas o anseio nosso maior deve ser o quê? O momento da glorificação, onde seremos transformados, estaremos com Ele por toda a eternidade. Aí sim, o prazer nosso em Deus vai ser muito, muito maior. Nós estaremos com Ele, vai ser completo. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém, irmãs? Vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus Santo, quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Ó Senhor, conhecer um pouquinho mais de Ti, meu Deus, dia após dia, Pai. É algo tão maravilhoso para as nossas vidas, meu Deus. Quão magnífico Tu és, ó Pai. Ouvimos um pouco, lemos um pouco da Tua pessoa, meu Deus, na semana passada, falando da infinitude do Seu ser. E hoje, ó Pai, falamos do modo como Tu és incompreensível, não podemos alcançá-lo diante da nossa fraqueza e limitação, ó Pai, cognitiva. Meu Deus, mas Tu és maravilhoso e bondoso e condescendente a nós, ó Pai, a ponto de se revelar de modo não completo, mas suficiente, de maneira que pudéssemos ter um relacionamento contigo, ó Pai. Ó Senhor, não dá para imaginar Tu sendo o Senhor Deus sobre todas as coisas, te rebaixares ao ponto, ó Deus, de enviar o Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse mundo para nos salvar, morrer na cruz por nós, servir-nos, ó Deus, tendo amor e misericórdia, e expressando isso com graça na cruz, ó Deus. Quão maravilhoso Tu és, ó Pai. É inimaginável, meu Deus, nós, vermes mortais, ó Pai. Mas quão magnífico Tu és, ó Deus, em toda essa Sua grandeza, ó Pai. Parte dela foi justamente o fato de teres vindo nos alcançar em Cristo Jesus. Obrigado por tão grande salvação, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que nos dá de conhecê-lo mais e mais. Obrigado pela Sua santa palavra que nos concede a revelação de quem Tu és. E pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que vem transformando-nos e trabalhando em nossas vidas, santificando-nos dia após dia no conhecimento da Tua pessoa. Que possamos crescer, ó Pai, no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu santo nome nós te pedimos, ó Deus. Obrigado por esse grupo de estudos, pelas irmãs que participaram, e continue nos mantendo firmes, ó Pai, nesse propósito, de modo que sejamos edificados para sermos úteis no Seu reino, ó Deus, e de maneira a glorificar o Teu nome. Ao nome do nosso Senhor Jesus nós pedimos e pelos méritos dele oramos. Amém.